Para o vestibular deste ano, a Unicamp inovou e os candidatos podem ter acesso à universidade de várias formas. Uma delas é destinada àqueles alunos que venceram Olimpíadas ou competições de conhecimento. E esse é o tema de hoje do Sala de Aula. Nós vamos saber os motivos da Unicamp buscar essas formas de seleção e também conhecer um aluno que entrou para a universidade após vencer uma Olimpíada de conhecimento. A Unicamp diversificou o sistema de ingresso para poder buscar os melhores alunos, os melhores candidatos em cada um dos perfis que ela definiu. Tanto o perfil socioeconômico e de diversidade étnico-racial, como no caso das cotas do vestibular indígena, como também no caso de buscar melhores estudantes de escola pública, os melhores de escola privada e no caso das Olimpíadas também esses alunos que se destacam nesse tipo de competição. Então, na verdade, a universidade, ao invés de ter uma única forma de ingresso homogênea para todos os candidatos, ela diversifica sistemas e supostamente nós vamos ter alunos com perfis diferenciados e que atendem às expectativas da própria universidade e das áreas nas quais eles se destacam. Como é que foi feito esse levantamento para determinar as diferentes modalidades de acesso? De acordo com as demandas que vinham surgindo. Então, nós já tínhamos um programa de inclusão social para atender as demandas de inclusão de candidatos de escola pública e também autodeclarados pretos e pardos. Havia uma demanda de estabelecer o sistema de cotas, que acabou sendo aprovado 2 anos antes, um ano antes, e a gente então quis diversificar a partir desses 2 pontos, o acesso pelo vestibular, trouxemos também o acesso usando as notas do Enem, tentando atender uma demanda que também vinha junto com esse processo de inclusão e ao mesmo tempo tentar atrair candidatos de escola pública e autodeclarados participados mais qualificados e mais fora também do estado de São Paulo. Tinha a demanda de ter um vestibular indígena, junto com essa demanda de cotas, e uma quarta demanda que vinha mais especificamente do pessoal das áreas de exatas, de também atrair os medalhistas olímpicos. Então, quando entrou em discussão a questão especificamente das cotas, junto com essa questão veio também a gente trazer outras formas de ingresso. O Carlos é um aluno que entrou para a Unicamp em 2019 após vencer uma Olimpíada de Conhecimento. Na verdade, ele tem várias vitórias no currículo. Carlos, me fala, você ganhou quais Olimpíadas do Conhecimento? Eu já consegui medalha de ouro na UBR teórica, na prática, na fase estadual, consegui na OBMEP tanto prata quanto ouro nesse tempo, consegui na OPF agora esse ano, que eu não sei que medalha porque eles só divulgam no próximo. Já consegui menção honrosa da OBM, e o BF tem uma medalha de bronze. E elas são Olimpíadas do quê? São Olimpíadas mais para exatas. Tem tanto uma que é focada mais em assuntos mais diversos, como a UBR, que cai tanto parte da robótica, quanto como a robótica pode ser aplicada na vida, que se expande, quanto as bem teóricas, como a UBF, a UBM, que são bem, escreva, não são a comum, que é de assinalar. Como que a universidade se beneficia tendo essas várias formas de acesso? Bom, a universidade, se ela tiver um pensamento homogêneo, ela vai dar respostas parecidas para os mesmos problemas. E é isso que a Unicamp, depois de mais de 30 anos fazendo um vestibular como um mecanismo único de ingresso, ela se diversifica. Então, evidentemente que um candidato que tenha uma alta performance numa Olimpíada científica, ele pode atender certas características de um curso da área de exatas, por exemplo, como já mencionado. Um candidato indígena, ou agora um novo estudante que vem de uma comunidade indígena, ele tem visões de mundo, tem cosmovisões, tem valores, tem culturas, tem línguas que nós não conhecemos e, consequentemente, tem uma forma distinta de traduzir os próprios conceitos, a operacionalidade da vivência dele, da cultura dele e daquilo que é o conhecimento científico. Então, a universidade pretende promover não apenas a inclusão, mas também ter uma oportunidade da universidade aprender com esses estudantes e até mesmo incorporar outras visões e outras epistemologias. Qual foi a reação dos professores quando eles souberam dessa abertura, principalmente aí trazendo esses alunos que ganharam competições que podem ajudar mais no desenvolvimento de pesquisas? Os professores da área de exatas, que é onde estão quase a totalidade das vagas, ficaram muito satisfeitos, porque a resposta foi muito boa. Nós tivemos mais de 300 inscritos
e depois agora efetivamente matriculados temos 66 entre Olimpíadas nacionais e internacionais das diversas áreas, de matemática, de física, química, biologia, robótica e assim por diante. Então há uma certa visão na área de exatas de que estudantes com este perfil, eles já demonstram essa capacidade ou essa aptidão já muito cedo. Então, logo, esses alunos virem para a Unicamp por essa modalidade, poderão contribuir e inserir aí em grupos de pesquisa, em projetos mais arrojados. Então, sabemos que há uma carência no país do ponto de vista de uma cultura matemática, de uma cultura da área de exatas, e que estes alunos, eles representam um perfil muito sofisticado, até mesmo elitista, representa uma elite desse tipo de conhecimento se comparado com o grande número de estudantes brasileiros que têm muitas dificuldades nessas áreas. O Rafael é professor dessa área, é bem isso mesmo, Rafael? Ajuda a universidade nas pesquisas? Existe uma grande expectativa de que esses candidatos têm um potencial muito bom, muito grande de se desenvolverem muito bem no curso e também contribuir na área de pesquisa. Um outro ponto bastante importante é que, ao mesmo tempo que você tem atraído candidatos para cursos muito concorridos, como ciências da computação, engenharia elétrica, e com isso atraindo candidatos que tiveram um ótimo desempenho em Olimpíadas, inclusive internacionais, nós também tivemos uma demanda bastante razoável em cursos de baixa demanda no vestibular, como o curso de licenciatura em matemática, o próprio curso de estatística, que são cursos que têm uma base de matemática bastante forte. Em geral, eles têm uma demanda baixa no vestibular, então o perfil de quem ingressa acaba atraindo candidatos que às vezes têm um desempenho na própria disciplina de matemática que não é muito alto, e a gente conseguiu atrair com essa modalidade candidatos também para esse curso. Então, os professores com quem eu conversei, os coordenadores de curso, têm um desempenho melhor, justamente por já ter essa aptidão e essa afinidade com o curso, com a matemática e com a física. E o Carlos ingressou no mesmo curso que o professor Rafael dá aulas. Eu fui selecionado para estatística, que é uma parte importante da matemática, que eu não tinha tanto conhecimento dela no início, já que ela fica no colégio com a parte da probabilidade, contagem, porcentagem, que não era muito... O pessoal não gosta mesmo de matemática. Mas quando um amigo meu trouxe um exercício, era difícil, de uma Olimpíada online estrangeira que se chama OMO, que tinha um exercício, tipo, eu olhei para ele e disse, não sei fazer isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre ele, aí eu vi lá que tinha um método bem visual que tornava meio fácil, deixava você fazer aqui valores estimados, em quanto tempo o evento pode ocorrer, mais ou menos. Isso me deixou bem interessado na área. Você pretende seguir carreira nessa área de estatística ou já pensa em fazer algum outro curso? Eu penso prosseguir em estatística e depois ir conseguindo mais áreas, para talvez ir para economia ou ficar mais trabalho teórico. Em algo que eu vi tanto na própria Olimpíada que eu fiz para ingressar, que é o BR Teórica, que a importância de ter várias matérias para juntar para formar algo novo, inovador. Vocês tiveram 300 inscritos, mas para 90 vagas, é isso. Como que era a seleção? Como vocês definiram quem podia aceitar essas vagas? Vocês tiveram alguma prova? Como é que foi? Não, nós não tivemos nenhuma prova extra, bastava a pontuação ou, no caso de Olimpíada Internacional, certificado de participação. O que o candidato tinha que fazer era indicar, né, antes do candidato, os cursos indicaram quais modalidades e quais Olimpíadas eles estavam aceitando. Então, evidentemente, no curso de Biologia, a Olimpíada de Biologia era a mais importante, se não a única que foi selecionada. Em outros cursos, há candidatos que podem ter matemática, a química, a física, a Olimpíada de Robótica e assim por diante. Então, eles estabelecem um ranking e aí nós vamos padronizando, e aí os candidatos. Então, eu sou premiado na Olimpíada de Química, em quais cursos eu posso concorrer? Então, eu tenho lá as minhas opções, porque se no curso de Biologia, por exemplo, não aceita a de Química, eu não posso concorrer para aquele curso. Então, na verdade, houve uma correspondência entre os cursos definiram que perfil de Olimpíada querem, quais Olimpíadas científicas privilegiaram, e os estudantes foram de acordo com as suas premiações, ver quais cursos valeria a pena disputar. Então, nós respeitamos a perspectiva e o perfil definido pelo curso e também a possibilidade do aluno escolher a carreira na qual ele quer ingressar.
como, por exemplo, o Rafael mencionou há pouco. Talvez um candidato que escolheu estatística, não é dos cursos mais concorridos, mas tem um perfil muito mais teórico, tem um tipo de elaboração que talvez seja o que fascina esse candidato, mesmo que ele tenha uma pontuação que fosse suficiente para entrar num curso de engenharia elétrica, por exemplo. Então, tentamos preservar esta afinidade do candidato em relação ao perfil de curso. Teve alguma reação dos alunos que prestaram o vestibular normal e não entraram para esse sistema? Isso a gente não teve ainda essas respostas, porque os resultados estão saindo, né? O que nós temos visto é que alguns dos candidatos que foram aprovados no vestibular já são também premiados, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que um dado muito curioso, sobretudo na primeira lista, é que nós tivemos candidatos premiados em quase todas as unidades da federação. Então, por exemplo, tivemos candidatos aprovados que vinha de Roraima. Não sei se ele se matriculou efetivamente ou não, mas é uma coisa que no vestibular esse candidato jamais chegaria até nós. Né? Repito, eu não sei se ele se matriculou, mas ele tem a potencialidade de estar aqui dentro da Unicamp. Então, as Olimpíadas elas estão disseminadas em todo o território nacional e isso permite identificar talentos, pessoas com grande performance nessas áreas e por isso também a universidade quer atrair esses estudantes. Já que Sala de Aula está de volta. Voltamos com Sala de Aula, que hoje tem como tema o ingresso à Unicamp através de Olimpíadas de Conhecimento. Nós vamos continuar sabendo um pouco mais sobre como isso funciona e os benefícios da seleção acontecer dessa maneira. A Unicamp ela é pioneira nesses sistemas de acesso, principalmente nesse de competições, ou vocês pegaram algum modelo como base? Não, a Unicamp é pioneira, né? Essa discussão sobre o ingresso de alunos por Olimpíadas já existia na universidade, mas havia uma resistência do ponto de vista de como mudar o estatuto da universidade, que previa que a única forma de ingresso era pelo vestibular. Então aproveitamos esse debate mais amplo da política de inclusão e também sinalizar que nós gostaríamos de tivéssemos aqui estudantes com alta performance nessas áreas. Então a Unicamp, ela lidera esse processo e já estamos até sendo consultados por outras universidades públicas também que estão interessadas em vir a buscar esses alunos no futuro. Rafael, em questão de números, de inscritos e de vagas disponíveis, dá para falar que é um sistema que vai ser consolidado nos próximos anos? Eu acredito que sim, é um sistema que vai ser consolidado. Inicialmente, comparado com o volume de vagas que a universidade oferece, né? Nós temos 3.340 vagas regulares. Nós estamos oferecendo nós estamos oferecendo 90 vagas no edital olímpico. Isso porque foi uma primeira edição, a gente está experimentando e porque essas vagas estão concentradas essencialmente nos cursos de engenharias exatas, né? Mas eu acredito que, pelo menos nesse primeiro momento, que nós já temos 66 candidatos convocados para matrícula na próxima semana, e eu acredito que esse é um sistema que deve sim aumentar e deve se consolidar. A expectativa nossa é que para os próximos anos mais cursos começam a aderir ao programa e mais vagas sejam ofertadas, né? Isso afeta de alguma forma a concorrência do vestibular geral? Sim e não para alguns cursos, porque quando foi definido o número de vagas para o edital olímpico para cada curso tinha que dizer se seriam vagas extras ou seriam vagas tiradas das vagas regulares. Então, nós temos os dois casos. Nos cursos em que fazem parte das vagas regulares, então você teve uma diminuição das vagas regulares. Por conta disso, no vestibular você teria um aumento da concorrência, né? Mas esse número de vagas estava limitado a até 10% das vagas regulares. Então, num curso de 70 vagas, você tem no máximo 7 vagas. Já para não ter um impacto muito grande. É isso. Tá, Joia. Ô Zé, essas alterações estão sendo feitas, mas a gente tem uma mudança agora com a Base Nacional Comum Curricular que muda a grade, vai mudar o currículo de várias escolas e os estados vão determinar. Isso pode afetar essa mudança que vocês vêm fazendo de universalizar o acesso da Unicamp? Não creio, porque afinal de contas nós inclusive estamos em discussão a mudança da própria prova para que ela do vestibular, que é o nosso mecanismo mais importante, continua a ser o vestibular com 80% das vagas, nós queremos fazer algo que se aproxime desse novo desenho de ensino médio. Então, no caso das Olimpíadas científicas, basicamente sendo da área de exatas, esse já é um perfil, né, que as escolas, particularmente escolas privadas, já têm trabalhado e as escolas públicas
podem também vir a ofertar aí os itinerários nas quais os alunos possam escolher uma das grandes áreas, seja, por exemplo, as linguagens, ciências humanas, ciências da natureza ou matemática, além do ensino técnico. Então, nós não estamos em contradição com as mudanças que estão sendo feitas. Eu diria que nós estamos nos antecipando às mudanças que estão por vir. Mesmo se houver diferenças curriculares entre os estados, alguma matéria que acaba sendo suprimida em alguma cidade do interior, por exemplo, esse aluno ele consegue ter acesso à Unicamp. Sim, porque essa é uma reflexão muito importante a ser feita para quem elabora as provas, que a prova ela tem que ser menos conteudista e tem que ser mais pautada em relação às operações, às relações, à interpretação de fenômenos científicos, sociais, culturais, tecnológicos. Então esse candidato, nós temos que pensar qual é a base mínima comum, né? Se for utilizando inclusive a nomenclatura que é dada da BNCC, nós teremos que fazer provas num espectro mais restrito do ponto de vista de conteúdos, mas para que ele possa, sobretudo na primeira fase, atender às expectativas dos estudantes que tiveram conhecimentos limitados, se a gente considerar a visão um pouco mais universal, ou seja, que tinha todos os conhecimentos de todas as áreas, que na prática a gente sabe que também não é assim. Quando a gente faz algumas questões da prova, a gente sabe como os alunos dominam ou não dominam, porque isso perpassa, é muito mais complexo, podemos conversar disso depois, mas isso perpassa também o modo como o professor se sente à vontade para ensinar certos conteúdos ou não. O fato de ele ter um programa vastíssimo não significa que ele dedique integralmente a todos os pontos da mesma forma. Então, isso, consequentemente, resulta nas nossas provas. A gente sabe perfeitamente temas e questões na área de história, de biologia, de matemática ou de literatura que são mais simples para o aluno. E não é necessariamente o tipo de pergunta que venha a ser feito, mas porque tem maior familiaridade com os assuntos. Então a gente está fazendo uma mudança que a gente supõe que vai ser muito benéfica para os candidatos e que nós temos a expectativa que nos ajude a selecionar melhor, porque daí ao dialogarmos com conhecimentos básicos, com conhecimentos fundantes das áreas oferecidas no ensino médio, todos os candidatos possam disputar e demonstrar o seu melhor. Voltando ao Carlos, ele falou o porquê de ter escolhido exatas. Quando eu era no meu coleginho, lá em Valinhos, que é chamado, na minha época, Ursinho Panda, depois Colégio Panda, eu tinha uma certa dificuldade em boa parte das matérias. Só que aí eu fui me aproximando mais da matemática em si. Aí com isso eu comecei a aprender uns truques, aí comecei a me tornar bom, aí as pessoas me perguntavam as coisas, aí foi o processo de eu ensinar, aprender um pouco e sucesso. Aí quando eu entrei no Etapa, que é um colégio que tem bastante infraestrutura na parte de Olimpíadas, eu comecei a participar do mundo das Olimpíadas. Eu comecei fazendo de matemática o BMO PM, é um nível bem mais avançado, não consegui muito no começo, mas fui aprendendo bastante ao longo do tempo com vários professores, como o Emiliano, o grande Regis. Rafael, você acha que as vagas que acabam ficando ociosas ou até o abandono de alguns cursos pode reduzir com essas medidas, com essas formas de acesso? Bom, a gente está ampliando as formas de acesso justamente com a expectativa de que a gente vai atrair, eu não sei se talvez nesses cursos de baixa demanda, onde justamente a gente tem uma maior evasão, a presença desse público diminui a evasão, justamente por ser um público que tem mais aptidão com matemática, com as exatas, e talvez consigam levar o curso de uma maneira mais tranquila. Então, também tem essa expectativa que possivelmente há uma diminuição da evasão, sim, ou da desistência, né, do candidato no processo. E qual foi a sua reação quando soube que podia ter acesso à Unicamp através das Olimpíadas de Conhecimento e como é entrar na Unicamp sem ter feito o vestibular tradicional? Bem, é meio curioso, é uma situação diferente, que ao contrário do vestibular, as Olimpíadas são um pouquinho mais, humanas em si, você conhece mais pessoas, trabalha numa área que que você gosta mais, normalmente que no meu caso é de exatas. E com isso, quando eu estava no ensino médio, surgiu o rumor, a Unicamp talvez abrirá vagas olímpicas, mas ninguém sabia. Eu tive uma certa sorte, entre aspas, de começar bem no primeiro ano que ia começar a prestar vestibular para valer. E é importante, nesse caso, se esforçar nessa área olímpica, que é algo que pode aproximar o aluno da matéria em si.
O balanço que você faz de tudo isso, desse primeiro ano com várias formas de acesso, ainda está tendo algumas chamadas, mas já dá para fazer um balanço geral de como isso está sendo, como está sendo aceito, como que vai ser para o futuro, os próximos 5, 10 anos? Bom, os próximos 5, 10 anos é bastante tempo, mas de qualquer maneira o balanço é extremamente positivo, tanto na recepção da comunidade interna, do ponto de vista das expectativas de professores de diversos espectros de áreas de conhecimento aqui dentro, porque vê que virá um outro público, há uma nova demanda, uma nova realidade que viveremos. Então está todo mundo sentindo-se desafiado para poder fazer dessa universidade, continuar a fazer dessa universidade um lugar de referência e antenada com as questões do século XXI. Então hoje os resultados comprovam que nós produzimos maior inclusão social e alunos também com melhor perfil de rendimento em relação a anos anteriores. É isso mesmo, Rafael? Sim, a gente, claro, está em processo ainda de fazer chamada do vestibular, do Enem, então isso ainda vai mais ou menos um mês até se consolidar e a gente ter de fato quem é o público dos matriculados, mas já nesse primeiro momento, que de todos os processos já tivemos ao menos uma chamada, a gente já consegue ver nos dados que, comparando esse mesmo momento em vestibulares anteriores, em anos anteriores, a gente tem de fato uma inclusão social, tanto do ponto de vista de candidatos de escola pública, de candidatos autodeclarados pretos e pardos e de indígenas, que essa era as demandas de inclusão maior do que tivemos no outro ano, atingindo as metas e os objetivos que tínhamos traçado no início do processo. E temos também, com o próprio edital olímpico, esse ingresso de candidatos, então, que a gente chamaria de alto desempenho, mas, enfim, a gente conseguindo ter essa diversidade e, ao mesmo tempo, ter bastante qualidade nesse ingresso. Eu queria só acrescentar uma coisa, né? Porque, afinal de contas, também tivemos uma mudança muito importante no PAAS em relação à bonificação e o que nós vimos ou estamos acompanhando, que antes estava tudo muito concentrado em alguns cursos, chegando a dar 90% de alunos de escola pública em um determinado curso. Hoje esse dado não se repete mais e nós temos uma dispersão onde há sim uma presença de estudantes de escola pública de uma forma mais equilibrada em todos os cursos e não apenas picos de estudantes em um curso A ou curso B. Então acho que isso também faz com que os estudantes se sintam mais seguros e um processo mais transparente em relação ao vestibular da Unicamp. Tá já, gente. É isso. Muito obrigado.